Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui no nosso dia a dia com a palavra de Deus. Quarta-feira, né? Mais um dia que Deus nos concedeu, né? Aqui. E vamos lá a mais um capítulo, né? No livro de Deuteronômios. Hoje é muito importante que fala sobre os filhos, né? Para poder passar um exemplo para os filhos, para poder passar do que já passou nessa vida de experiência para os filhos. Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 20 em diante. Muito importante hoje nessa quarta-feira, né? O tema os filhos. Quando amanhã o teu filho te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e direitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: nós éramos servos de Faraó do Egito. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor, aos nossos olhos, fez grandes sinais e milagres e danos contra o Egito, sobre Faraó e sobre toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos levar e nos dar a terra que jurou que daria a nossos pais. E nos ordenou o Senhor que cumpríssemos todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem todos os dias e para que nos guarde em vida como no dia de hoje. E teremos justiça quando cuidarmos em guardar todos estes mandamentos diante do nosso Senhor Deus, como Ele nos tem ordenado, né? Por que ele fala isso, né? Porque aqui ele se refere já à terra de Canaã, né? Ou seja, Josué e Caleb, que eles viram tudo o que aconteceu com eles no tempo de Faraó, no tempo do deserto, no tempo do Egito. Então, esse povo, ele teria que passar tudo para os seus filhos, de geração em geração, para que eles tivessem fé e soubessem de que Deus era Deus zeloso, de que Deus era Deus que cuidou, de que Deus cuidou deles nos momentos difíceis do tempo do Egito, né? E para saber que a partir daquele momento ele era só abundância, a partir daquele momento eles teriam a convicção de que Deus estava com ele a todo momento, né? E que fez muitos milagres, e que Deus é Deus de milagres, que Deus é da porta aberta, que Deus é da porta fechada, que Deus é Ele que abate o inimigo, né? Então, e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos este mandamento. Que mandamento é este, né? Os mandamentos das 10 tábuas, né? Amarás Deus de todas as coisas, não furtarás, não matarás, não cometerás adultério, não farás mais de escultura, né? Ou seja, tudo isso eles tinham que passar para os seus filhos, para que assim fosse de geração em geração, os estatutos, os mandamentos, né? E o que Deus fez para ele no passado, né? E aqui, ó, e também que ele nos tirou de lá, né? Ou seja, nós não estaremos aqui hoje contando para nossos filhos se ele não tivesse tirado lá da boca do leão, da boca de Faraó, da boca do povo do Egito, né? Ou seja, das ciladas, das armadilhas, e principalmente ter tirado também da adoração das imagens, que ele tinha muito vínculo com imagens, tinha muito vínculo com vários deuses, né? E isso também que nos remete o quê? Nos remete no nosso dia a dia, né? De sermos exemplos, de não só falarmos, mas também de sermos exemplos. Qual a imagem que estamos passando para os nossos filhos, né? O que estamos falando, o que estamos falando e o que nossos filhos estão ouvindo do que nós falamos, né? Qual exemplo você está dando dentro de casa? Qual exemplo você está dando no trabalho, no seu dia a dia, né? Isso aqui ele remete muito ao futuro dele próximo, né? De como ele vai ser e o que ele vai ser. Isso remete hoje aqui, quando o seu filho está pequeno, quando o seu filho é criança, é adolescente, é jovem, isso reflete muito no seu futuro, né? O que você passa para ele, o que você ensina para ele, o que ele ouve, qual a música que ele ouve, qual o ambiente que ele vive, né? Quem são os amigos dele, né? Então tudo isso você tem que parar para pensar, né? Isso aqui ele nos remete uma doutrina, tipo uma doutrina de como devemos criar nosso filho. Devemos ensinar os mandamentos, né? Ensinar as histórias dos nossos antepassados, ensinar a história bíblica, ensinar os estatutos,
ensinar o errado, o certo, né? Ensinar não, mostrar o errado e o certo, mostrar as histórias bíblicas, mostrar que Deus é Deus, que Deus é Deus zeloso, que Deus é Deus que tem misericórdia, que Deus também é o Deus que se ira, né? Então, isso aqui remete muito no nosso futuro, né? Hoje eu sou o que hoje porque eu tive um bom ensinamento do meu pai, da minha mãe, da minha igreja, dos meus professores, né? Então isso se remeteu ao que? Ao passado, né? Dos meus antecessores, né? Me ensinaram os mandamentos, me ensinaram as histórias bíblicas, me ensinaram o milagre, me ensinaram que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o Deus que cuida de nós. Me ensinaram, mostraram. Foram pessoas que já passaram por prova, foram pessoas que passaram por deserto, por lutas, e me ensinaram o modelo de vida, me ensinaram as suas experiências, assim como ele está falando. Ensina as tuas experiências para os teus filhos, até 1000 gerações, né? Então, nós temos que... O que isso aqui também nos remete? Nós temos que viver para os outros. Nós temos que ensinar os outros. Nós temos que amar os outros. Nós temos que orar pelo próximo. Nós temos que fazer boas ações. Nós temos que ensinar, cativar, mostrar o caminho, né? Então, tudo isso que nos remete nesta quarta-feira que Deus nos concedeu, né? Por quê, irmão? Porque a vida não tem sentido se você viver só para ti. Não tem sentido. Quer prova disso? Que você não deve viver só para ti, sim pelos outros. A prova de que Deus fez. Deus, ele não viveu para os outros. Como ele não entregou seu filho para os outros? Se eu não tivesse entregado seu filho para os outros, será que você estaria aqui hoje? Será que eu estaria aqui hoje? E que prova mais você quer disso? De que nós devemos viver para os outros? Devemos cuidar dos outros, mostrar, ensinar o caminho da verdade e a vida, né? Então, fica com essa palavra hoje de quarta-feira que Deus nos concedeu, né? Queria que essa palavra fale muito no seu coração, porque essa palavra remete ao futuro, né? Aos anos que virão. E o fim está próximo, né? Com todas as catástrofes que está acontecendo, não é tempo mais de brincar. Isso é tempo de adorar, aceitar assim o único suficiente Salvador, você e sua família, tá bom? Fique com esta palavra, tá? Que você tenha um dia abençoado, um dia próspero. Deus possa lhe guardar e proteger, lhe dando muita saúde, sabedoria e discernimento para a sua vida e para a sua família, tá bom? Fique com Deus e um bom dia a todos.